Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal do Ser Integral. Hoje vamos apresentar para vocês o nosso projeto. Achamos que essa apresentação é muito importante para que vocês possam, de forma consciente, se engajar ou não nessa jornada. Basicamente, nós vamos falar de 3 pontos. Primeiro, por que elaboramos esse projeto? O que nos motivou? E qual o nosso objetivo? Qual o objetivo do projeto? Segundo, como pretendemos levá-los a atingir esse objetivo? O que tem que ser feito? Terceiro, o que vamos oferecer para vocês? Que ferramentas, que instrumentos, que opções também vocês terão dentro desse projeto? Então, vamos lá. Por que elaboramos esse projeto? A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que esse projeto não foi aleatório. Ele não nasceu de uma hora para outra. Muito pelo contrário, ele é resultado de um processo, de uma vivência de mais de 50 anos em busca do autoconhecimento e da autotransformação. Durante esses anos, durante essa busca, nós conhecemos muitas teorias, muitas doutrinas, muitas crenças. Buscamos conhecer a teosofia, a logosofia, a antroposofia, a física quântica. Buscamos conhecer muitos mestres e líderes espirituais. Aprendemos algumas práticas meditativas e de expansão da consciência. Buscamos conhecimentos dentro da psicologia, dentro da psicanálise. Buscamos também conhecer a PNL, a neurolinguística, o Enneagrama, a constelação familiar, Ken Wilber. E continuamos ainda nesse processo de busca de conhecimentos para a nossa autotransformação. Mas o que foi mais decisivo para a elaboração desse projeto foi uma prática que desenvolvemos dentro da comunidade espírita. Já vão para 28 anos que estamos nessa prática, voltada, em princípio, para dependentes químicos. Nós desenvolvemos um programa de autoconhecimento e autotransformação, mas logo no início nós percebemos que o programa atendia não só a dependentes químicos, mas a todo tipo de dependência. Por quê? Elas vinham de uma mesma raiz, que era uma estratégia para tamponar uma dor interna. Então, todos nós, seres humanos, no atual nível de evolução em que estamos, vivemos muito para fora. E por isso, nós buscamos externamente os recursos para resolvermos nossos conflitos internos. E nesse processo, muitas vezes, nos tornamos dependentes desse recurso, que, na verdade, entra aí como um componente para tamponar a nossa dor. Uma dor que muitas vezes nem temos força de reconhecer que existe. Foi conhecendo todo esse sofrimento humano durante esses 27 anos de trabalho nessa área que nós percebemos
que era necessário uma transformação profunda e que essa transformação ela vinha acontecendo tanto nos assistidos quanto nos voluntários. E nós então percebemos em nós mesmos as grandes mudanças. Nós nos tornamos mais solidários, mais empáticos, mais tolerantes, mais pacientes. E nos nossos lares nos tornamos mais companheiros, mais amorosos. E muitos familiares de voluntários se engajaram nesse trabalho por perceberem as mudanças em seus pares. E essa mudança nos tornou mais felizes. Duas dessas mudanças foram fundamentais. A primeira foi que desenvolvemos uma resiliência diante das dificuldades da vida. Diante das dificuldades, ao invés de nos vitimarmos ou de responsabilizarmos o outro, a sociedade ou os nossos pares pelo nosso sofrimento, nós tomávamos as rédeas da nossa vida. Nós assumíamos a responsabilidade e buscávamos a solução. E essa proatividade não deixava espaço para o sofrimento. E assim percebemos que diante de muitas das dificuldades da vida, essa nova qualidade, essa nova característica adquirida por nós, nos tornava imunes a uma série de emoções negativas e dava lugar à resolução do problema, da dificuldade, da situação. Percebemos então aí um caminho para a felicidade. A segunda transformação, que foi muito importante para a elaboração desse projeto, foi o desenvolvimento de uma consciência ética, reconhecendo que a ética divina é o amor. Nós percebemos que somos todos um. Então foi essa consciência ética que nos trouxe até aqui. Nós percebemos que se estávamos trilhando um caminho que nos tornava gradativamente mais felizes, precisávamos compartilhar com nossos irmãos de jornada. Levá-los a trilhar o caminho da felicidade. Esse é o objetivo desse projeto, esse é o objetivo da jornada do ser integral. Vamos então ao nosso segundo tópico. Como ser integral pretende levá-los a atingir o objetivo de trilhar o caminho da felicidade? Para explicarmos isso, vamos ter que entrar um pouquinho nos fundamentos do projeto. Muito en passant. Dissemos no item anterior que todos nós vivemos para fora. O que significa isso? Significa que nós damos muito mais importância ao que está fora de nós do que o que está dentro de nós. Damos muito mais ênfase aos recursos exteriores do que aos nossos recursos internos. Então, quando nós temos algum conflito interior, nós sempre buscamos uma solução fora. Então, por exemplo, se eu estou triste, eu vou ao shopping,
eu vou jogar, eu vou ao cinema, qualquer coisa que está fora de nós. O que ocorre, então? Nós não solucionamos o problema interno, nós só o adiamos. Se você procurar tristeza, raiva, como resolver essa situação, se procurarem na internet, vocês vão ver que as soluções propostas são sempre externas. Raramente se diz, você está triste? Então recolha-se por 5 minutos e tente verificar dentro de você qual é o motivo dessa tristeza. O que está te incomodando e por que está incomodando? É assim que você vai resolver o conflito. Mas ao invés disso, nós buscamos as soluções fora. E assim é que a gente pensa, por exemplo, que a felicidade está fora de nós. Então eu vou me casar com aquela pessoa porque ela vai me fazer feliz. Quando, na verdade, ninguém pode fazer ninguém feliz. E aí a gente se frustra, a gente se desilude, a gente sofre. Ou seja, quando nós temos um conflito interno, a gente busca uma solução externa. O conflito interno continua lá, aí a gente busca uma solução externa novamente. Ou seja, a gente cria um círculo vicioso e não consegue sair dele. E assim, nós estamos sempre fazendo com as nossas emoções, nós não conseguimos resolvê-las, nós só as adiamos. E o sofrimento continua lá. Então, a proposta da jornada do ser integral é levar-nos a um novo modo de viver, em que nós priorizamos os nossos recursos internos para solucionar as nossas dificuldades internas. Com isso, nós nos fortalecemos, nós nos tornamos muito mais aptos a lidar com as dificuldades externas. E é dessa forma que nós vamos caminhando no sentido de sermos felizes. Um outro aspecto do nosso modo de viver para fora, que nos causa muita infelicidade, é a nossa forma de perceber a nossa realidade interna e externa. A maior parte das nossas dificuldades emocionais, das nossas dificuldades psicológicas, elas vêm da nossa percepção distorcida da realidade. Quando nós temos uma baixa autoestima, isso vem de uma visão distorcida da nossa realidade. É uma visão distorcida de quem somos. A visão da realidade interna e externa, nós denominamos cosmovisão, porque ela é muito abrangente. É a visão do mundo, do universo, da natureza, do ser humano, a visão de nós mesmos, a visão das relações interpessoais, da sociedade, da cultura, etc. Então, toda essa realidade, cada um de nós tem uma visão de cada área dessa realidade. Mas, na maioria das vezes, essa visão é distorcida, porque ela se baseia, muitas vezes, em crenças que não correspondem à realidade
do ser humano. Então, mudar a nossa cosmovisão é uma questão importantíssima dentro desse processo de caminhar para a felicidade. Isso que nós estamos trazendo aqui para vocês agora é apenas uma gotinha dos fundamentos da jornada do ser integral. Nós vamos falar sobre isso durante todo o processo em diversos vídeos que vamos disponibilizar para vocês. Mas, por enquanto, só para que vocês tenham uma noção do que é que se pretende fazer aqui. Ok? Então, a jornada do ser integral, ela é uma proposta para mudarmos esse modo de viver para fora, que nos infelicita, e também mudarmos a nossa cosmovisão, a nossa visão da realidade humana, interna e externa, que também nos faz infelizes. Então, para isso, nós vamos confrontar as nossas crenças e nossos valores, nossos conhecimentos, nossos saberes. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Que recursos Ser Integral vai disponibilizar para vocês? Que ferramentas, que instrumentos serão disponibilizados para que atinjam o objetivo? Naturalmente, o primeiro recurso a ser disponibilizado é o conteúdo, que vamos apresentar através de vídeos, de áudios e de textos, ou seja, através das mídias sociais. O conteúdo tem a ver com a concepção que nós temos acerca da felicidade e acerca de como chegar a essa felicidade. Nós falamos en passant da cosmovisão. A cosmovisão, ela pode tanto nos infelicitar quanto nos levar à felicidade. Portanto, nós precisamos ter uma cosmovisão o mais próximo possível da cosmovisão integral, da cosmovisão plena. Nós temos que caminhar nesse sentido, fazendo com que a nossa cosmovisão esteja o mais próximo possível da verdadeira realidade. Porque muitas das visões que nós temos a respeito do mundo, da vida, das pessoas, das relações interpessoais, da natureza, de Deus, de espiritualidade, etc., são concepções que nós absorvemos da sociedade sem optarmos conscientemente por elas. Então, o conteúdo do ser integral, ele vai trazer temas que impactam na nossa cosmovisão. Temas que impactam na nossa vida. Sobre tudo. Sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a cultura, etc. Mas isso não significa que vamos trazer um tema para que vocês absorvam como real, como verdadeiro. De forma nenhuma. Senão cairíamos na mesma situação que estamos de absorver de forma inconsciente os conceitos que nos são passados. Ok? Então, cada tema proposto é uma provocação. Ou seja, é uma proposta para que vocês critiquem, verifiquem, pesquisem e tirem a sua própria conclusão. Uma conclusão que seja só sua, que corresponda ao que você é. Ou seja, a nossa proposta é que você tenha uma cosmovisão independente e autônoma. O segundo recurso que Ser Integral vai disponibilizar são as ferramentas de autoconhecimento e autotransformação.
A primeira ferramenta é a meditação. E por que nós vamos trabalhar com meditação? Porque, como nós dissemos, nós temos o hábito de viver para fora e a meditação, ela faz exatamente o contrário. Ela nos remete para dentro. Em verdade, a meditação é um recurso natural do ser humano para a comunicação entre as suas instâncias conscienciais. Nós temos a consciência, o subconsciente e o superconsciente ou supraconsciência. A meditação é um recurso natural do ser humano para que estabeleça a ligação, a comunicação entre essas três instâncias. Então, para que a consciência se comunique com o subconsciente, para que a consciência se comunique com a supraconsciência ou superconsciente. Bom, dentro desse segundo recurso de ferramentas para o autoconhecimento e autotransformação, nós vamos trazer questionários, diários, e-books e uma série de ferramentas também para o autoconhecimento. O terceiro recurso que Ser Integral vai disponibilizar são os grupos. Nós vamos formar grupos para debatermos os temas e para trocarmos nossas experiências, nossas vivências. Sabemos que muitas pessoas não gostam de se expor e compreendemos isso. Ninguém será obrigado a se expor nos grupos. Mas a nossa experiência com os grupos, aquele programa que mencionamos no início desse vídeo, foi de uma riqueza imensa. Foi de uma riqueza imensurável, para dizer a verdade. Porque, pensem bem, quando nós nos expomos, nós trazemos do nosso subconsciente aqueles fatos, ou as ideias que nós estamos expondo. E isso enriquece muito o nosso autoconhecimento. Quantas vezes, quando a gente vai discutir uma ideia, vai discutir um tema, surgem ideias que nós nem sabíamos que tínhamos. Você vai retirando do seu subconsciente aquelas ideias. Então, isso ajuda muito nessa comunicação com as nossas instâncias conscienciais e enriquece muito o nosso processo de autoconhecimento. Também quando nós ouvimos os nossos companheiros de grupo, nós também podemos confrontar as nossas crenças com aquelas que estão sendo expostas pelo outro. Então, muitas vezes, a gente nem sabia que tinha aquela crença. Mas quando alguém propõe um debate e você começa a discutir o tema, você percebe que entre a sua concepção e a dele existe uma diferença. E aí, nesse caso, você acaba descobrindo a sua própria crença a respeito daquilo e que muitas vezes você não sabia que tinha por ela estar quietinha lá no seu subconsciente. Então, os grupos, eles têm uma dinâmica que enriquece bastante o nosso processo. Por fim, nós temos o quarto recurso, que é um programa que nós desenvolvemos para esse projeto e que aprofunda bastante os fundamentos do ser integral, além de trazer mais ferramentas e também de aprofundar a questão das instâncias conscienciais. Mas o programa não é para todos, é para as pessoas que vão realmente se engajar de forma consciente, persistente, disciplinada nesse processo. E vão tornar esse processo um hábito em sua vida. Ou seja, ele vai, inclusive, transcender o ser
integral transcender a nossa proposta. Então é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês examinem todo esse vídeo e se engajem de forma consciente nesse processo. Nós vamos aguardá-los. Fiquem em paz.